Hum. Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão para a prova de Sociologia, ok? Eu fiz o seguinte, eu enviei para vocês os formulários das questões das aulas anteriores, né, com as questões do assunto da prova. O assunto são os tipos de sociedades. Na verdade, sociedade tradicional e sociedade moderna, as características básicas das duas sociedades. Então, eu coloquei os formulários, né, das aulas que trataram desse assunto, sociedade tradicional e sociedade moderna. Coloquei mais 3 outras questões que tratam aí desse assunto também, no formulário desta aula, né? São questões novas, mas do mesmo assunto que serve para revisão. E enviei para vocês um documento em Word, essas questões dos formulários antigos, e coloquei no início, né, desse arquivo, né, antes das questões propriamente ditas, coloquei uma tabela que eu já tinha utilizado numa outra aula para falar das características básicas da sociedade tradicional e da sociedade moderna, que vai servir de base para a gente poder fazer a revisão. Tranquilo? Então vocês têm esse material em mãos, eu vou explicar esse assunto, dando uma olhada aí na minha cópia que está no computador. Tudo bem? Então vamos lá. Então olha só, eu fiz uma tabela, um quadro, comparando a sociedade tradicional com a sociedade moderna. Antes de mais nada, a gente está tratando, pessoal, de modelos teóricos, abstratos, de uma sociedade que é considerada tradicional ou pré-moderna e a sociedade moderna, que é chamada também de modernidade. Ok? Então, quer dizer, aquela sociedade que a gente chama de tradicional, ela não possui apenas as características de uma sociedade tradicional, ela possui outras características também. Mas as principais, as mais relevantes, são aquelas características que a gente chama de características de uma sociedade tradicional. E a mesma coisa em relação à sociedade moderna. Nenhuma sociedade é 100% moderna. Ela vai possuir traços de sociedades ou características pré-modernas, que continuam sobrevivendo numa sociedade moderna, na modernidade. Então, quando a gente fala assim que o Brasil hoje, ou o Japão de hoje, ou os Estados Unidos são exemplos de sociedades modernas, se a gente procurar sem muito esforço, a gente vai encontrar elementos que não são típicos de uma sociedade moderna. São elementos de sociedades pré-modernas que continuam funcionando, continuam existindo na modernidade. Agora, o aspecto principal da sociedade brasileira hoje, da sociedade japonesa da atualidade, ou da sociedade americana, o aspecto principal é essa modernidade. Né? Então nós classificamos Brasil, Japão, Estados Unidos, entre outros, como países com sociedades modernas, mas lembrando que vão possuir elementos que não são típicos da modernidade, predominando, entretanto, os elementos da modernidade. Ok? Obviamente, em cada país, a gente vai ter a presença de elementos pré-modernos, em alguns casos de forma mais relevante, outros casos de forma menos importante e tal. E cada caso, né? Cada caso particular vai ter a sua característica bem própria. Bom, então essa tabela que eu vou comentar com vocês estão vendo aí, eu já tinha mostrado, né, no esquema, na aula sobre a sociedade moderna, e vocês têm essa tabela no caderno 2, né, que trata sobre a tipologia das sociedades. Então, olha só, na primeira classificação que a gente viu, e nós vimos isso também em história, nós vimos que as sociedades podem ser classificadas em 2 tipos principais, a sociedade simples e a sociedade complexa. A sociedade simples é considerada típica da pré-história. São aquelas sociedades com uma tecnologia tão simples que ela não consegue produzir excedentes, ou se produz em pequena quantidade. Então, a população é pequena, a sociedade é uma comunidade ou de caçadores, coletores ou agricultores, uma sociedade simples, né, que produz para o seu sustento, para a subsistência. As diferenças sociais são mínimas, praticamente inexistentes. A gente pode falar até que são sociedades sem classes. Não tem Estado, não tem governo, não tem funcionário público, não tem como sustentar burocracia, funcionários, né, e governantes, porque a sociedade é pequena demais, é simples demais. Então, são sociedades anteriores à civilização. Nós estudamos isso em história, em pré-história, eu não vou cobrar isso agora em sociologia, porque já foi visto. Vocês já foram avaliados sobre esse assunto. Né? E a sociedade complexa, que em história a gente chama de civilização. Em sociologia, antropologia, é chamada de sociedade complexa. Essa sim é uma sociedade que tem uma tecnologia
seja ela pré-industrial ou industrial, mas já tem uma tecnologia que consegue produzir uma grande quantidade de excedentes. Consequentemente, ela alimenta uma população maior. E ela permite que parte da sociedade não produza comida porque outra parte vai produzir para ela. Então, você já cria as condições para uma estratificação social. A sociedade complexa é uma sociedade desigual, dividida em grupos desiguais quanto à riqueza, quanto ao acesso ao poder, quanto à influência, né? É uma sociedade, portanto, estratificada. É uma sociedade que tem parte da população vivendo em cidades, uma parte vive no campo, produzindo comida, outra parte vive em cidades. É uma sociedade que permite e precisa do Estado, né, de governo, com leis, com justiça, com funcionários, com burocracia, né, para manter a ordem social, conter os conflitos entre grupos que são desiguais, de uma população que é muito mais numerosa do que a sociedade simples e que, por gerar riquezas em maior quantidade, atrai a atenção de povos vizinhos, de sociedades vizinhas, que vão tentar conquistar o território dessa sociedade por meio de guerras, invasões e tal. Então tem que ter um Estado para manter a ordem interna e proteger o território contra invasores. Esse tipo de sociedade complexa é que pode ser subdividido em 2 outros tipos ou subtipos. E são esses subtipos que vão nos interessar. A sociedade complexa do tipo tradicional e a sociedade complexa do tipo moderno. Ambas, a tradicional e a moderna, são sociedades complexas. Ambas produzem excedentes, ambas têm estratificação social, ambas produzem uma parte para o comércio, um comércio mais ou menos desenvolvido, mas tem comércio, ambas conhecem cidades, ambas têm Estado, tanto a tradicional quanto a moderna. Okay? Agora, elas vão ter características bem próprias, né, que vão diferenciá-las. A sociedade tradicional é de um tipo, é complexa, mas é de um tipo diferente da sociedade complexa, né, moderna. Tudo bem? Então a gente vai focar essas 2 sociedades, a tradicional e a moderna, sendo que ambas são complexas. Beleza? Então olha só, na sociedade tradicional, olha o tipo de economia que vocês têm aí na tabela. É uma economia agrária. Que é isso? Parte da população vive em cidades, mexendo com comércio, mexendo com artesanato, mexendo com outras atividades econômicas, mas a maior parte da população permanece no meio rural, permanece no campo, mexendo com a agricultura, produzindo para o seu sustento e produzindo excedentes para quem vive na cidade. Agora, ela é uma sociedade que não tem máquina, como a gente concebe hoje, máquina movida a vapor, a carvão, né, energia elétrica, energia nuclear. A energia que é utilizada para produzir as coisas na sociedade tradicional é uma energia humana ou animal, né, gerada pelo esforço físico do ser humano, né, ou então pelo esforço físico de bois, cavalos e tal, que puxam carroças, arados, coisa parecida. Né. Então, a capacidade de produzir excedentes, ela existe, mas comparada à nossa sociedade, que é moderna, que utiliza máquinas, a sociedade tradicional produz menos excedentes. Consequentemente, a maior parte da população tem que ficar no campo, produzindo para ela, né, para quem vive no campo, e produzindo os excedentes necessários, né, para quem vive na cidade. Por isso que a sociedade tradicional, como vocês estão vendo aí, ela é uma sociedade rural. Ela tem cidades, mas a maioria da população vive no campo, em povoados, aldeias e tal. A estratificação social na sociedade tradicional, como nós já vimos, é uma estratificação baseada em estruturas de classe e uma estratificação estamental. São as 2 ao mesmo tempo. Vamos relembrar. O que é uma estratificação social? O que é uma divisão social em classes? Ela é baseada em critérios econômicos. As classes sociais são diferenciadas pelo poder econômico. Algumas possuem riquezas, outras não possuem riquezas. Algumas possuem mais riquezas, outras possuem menos riquezas e outras não têm a riqueza principal da sociedade. Né? Então a diferença é mais econômica. Sobre a influência do pensamento marxista, em geral, essa classe que controla as riquezas, costuma ser chamada de classe dominante, que ela domina as riquezas da sociedade. Mas quem produz as riquezas, nessa visão, não é a classe dominante, ela controla a riqueza, mas alguém tem que trabalhar na terra dela, né, ou na empresa dela, para poder gerar riqueza. Então essa classe de trabalhadores que produz a riqueza para a classe dominante costuma ser chamada também de classe dominada, ou simplesmente trabalhadores ou produtores. Né? Então, na maioria das sociedades tradicionais, como nas sociedades modernas, os trabalhadores geram as riquezas, mas não controlam plenamente essa riqueza.
em alguns casos controlam parte delas. Ok? Agora, a sociedade tradicional tem a divisão também estamental. Além dessa diferença de classe econômica, tem uma diferenciação em direitos, geralmente de acordo com a função de cada grupo na sociedade. Pode ser também de acordo com a família, parentesco, né? Às vezes etnia e tal. Mas o caso mais famoso é o caso da sociedade tradicional medieval, feudal, que a gente estudou nas aulas de história, né, sobre a Idade Média. Lembra que a divisão oficial da sociedade medieval era primeiro Estado, primeira ordem, clero, função religiosa, segunda ordem, nobreza, função militar, terceira ordem, o povo, os trabalhadores, né, função econômica, sendo que o clero e a nobreza possuíam mais direitos do que os trabalhadores, por causa de suas funções. Então, repare, além da divisão em classes, a divisão econômica, a sociedade tradicional também tem uma divisão estamental em direitos. Alguns grupos têm mais direitos, outros têm menos direitos e outros não têm nenhum direito. Okay? A mobilidade social, portanto, na sociedade tradicional, ela é muito menor do que na sociedade moderna. Porque, como não existem direitos iguais, então quem está numa camada com menos direitos dificilmente vai conseguir ascender para uma outra camada. Então, a mobilidade social ela pode existir, mas ela não é tão forte como acontece hoje. As relações de gênero, né, que antigamente se falava das relações entre sexos, né, o sexo feminino, o sexo masculino, hoje se fala relações de gênero. Essas relações de gênero na sociedade tradicional elas são muito mais desiguais do que hoje, ou eram muito mais desiguais do que hoje. Por quê? Porque a sociedade tradicional ela costuma ser patriarcal, ou costumava ser patriarcal. Quer dizer, o homem tinha um status superior ao da mulher. Além disso, o homem pai, né, o chefe da família, porque a família era a unidade básica de produção na sociedade tradicional, o pai ele tinha posição de liderança naquela família com poder absoluto sobre a família, sobre seus filhos e sobre sua esposa. Então, com isso, as relações de gênero vão ser desiguais. O costume, a tradição e a própria legislação, as leis na sociedade tradicional, colocam a mulher numa posição inferior ao do homem. Então, são relações desiguais baseadas no patriarcado. A alfabetização na sociedade tradicional ela é muito mais baixa do que hoje. Poucas pessoas têm acesso à leitura. A maior parte da população é analfabeta. Né? A religiosidade na sociedade tradicional ela é muito maior do que hoje, porque, só tentar arrumar aqui, não estou vendo. Tá. Ela é muito menor do que aliás, na sociedade tradicional ela é muito maior do que hoje, né? Porque a religião era a principal fonte de conhecimento, quer dizer, a realidade, a natureza, o universo, a sociedade era explicada por meios religiosos. O que acontecia era fruto da ação de espíritos, de Deus, de deuses, né? De seres sobrenaturais. Não é que não existisse conhecimento racional, uma base de conhecimento científico, existia. Mas o que predominou foi a religiosidade. Okay? Mesmo quando a gente pega as sociedades tradicionais como a sociedade grega e romana, o caso da grega, né, que a gente lembra, mas os gregos inventaram a filosofia, criticaram a visão mítica do mundo e tal, é verdade. Acontece que a filosofia, pessoal, na Grécia Antiga era limitada a uma minoria de pessoas. O grego típico, ele não pensava como Platão, como Aristóteles, ou como antes dos dois, como Sócrates. O pensamento era um pensamento muito mais religioso. Então, quando a gente fala que a religiosidade predominava, a gente está falando predominava na maior parte da população, né, no homem típico, né, de uma sociedade tradicional. Não exceção à regra geral, por mais que a exceção tenha sido importante para a posteridade. Né? O pensamento moderno, em grande parte, é derivado do pensamento filosófico grego e romano. Mas, para a maior parte da população na prática, na Grécia Antiga, estou dando exemplo da Grécia Antiga, pode pegar a Itália na época do Renascimento Cultural, a Europa no século XVII, na época da Revolução Científica, né? Ou mesmo a Europa no século XVIII, na época do Iluminismo. O Iluminismo, uma corrente de pensamento limitada a uma minoria, pessoal. A maior parte da população não pensava, né, como os iluministas pensavam, né, de forma racional, acreditando no progresso, na ciência, como uma maneira de explicar a realidade. Era uma visão bem diferente, né, da visão da maioria. Então a religiosidade era muito maior na sociedade tradicional. E a visão de mundo era uma visão conservadora.
Eu comentei isso com vocês na outra aula. Quer dizer, a ideia de que as coisas não mudam, não são sempre do mesmo jeito, né? Porque era assim no passado, na época do meu pai, na época do meu avô, na época do meu bisavô, está sendo assim hoje, vai ser assim no futuro. Então aquela ideia de que a sociedade é estática, não tem como mudar, cada um está na sua posição social, a mobilidade é baixa, a mulher subalterna ao homem, né? A religião explicando tudo, o homem sempre sem poder transformar o mundo, né? Porque tudo, por trás de tudo tinha vontade de Deus ou dos deuses. Então era uma visão muito conservadora que marcava o pensamento típico da sociedade tradicional. E os regimes políticos eram regimes políticos onde não havia participação popular, ou quando havia ela era muito limitada. Quer dizer, o regime político típico da sociedade tradicional era uma monarquia. Em geral, uma monarquia autoritária, absolutista, então uma monarquia do estilo feudal, onde o rei era fraco, mas o poder não era visto como poder do povo, era o poder de uma família, né, de uma dinastia, né, mesmo quando a monarquia era descentralizada, no caso, o poder espalhado entre os senhores feudais. Né. E em vários países da Ásia, depois na própria Europa, essa monarquia era uma monarquia despótica, absolutista, onde o monarca, em geral, era considerado um monarca escolhido por Deus. Ah, mas e na Grécia Antiga, a cidade-estado em Atenas, a democracia em Atenas, as oligarquias, a República Romana? Pessoal, como a gente viu em história, os cidadãos eram uma minoria. Uma parte da população era formada por escravos e por mulheres, que não tinham cidadania. Então daí a gente vê que a participação popular era muito limitada, até para a democracia ateniense. Ok? Uma coisa que vale a pena a gente lembrar, quando falei ali da estratificação social, né, divisão estamento, né, com direitos, uns grupos tinham direitos, outros tinham menos direitos, outros não tinham nenhum direito, é que a forma de trabalho muito utilizada na sociedade tradicional era o trabalho compulsório, o trabalho forçado, legitimado pela lei e mantido pela violência, que é o caso da escravidão e da servidão. Né? O escravo e o servo, eles não têm liberdade, eles são obrigados a trabalhar para uma outra pessoa, para um senhor, sendo que o escravo não tem nenhuma liberdade, nenhum direito, ele é propriedade do senhor. O servo ainda tem alguns direitos, pode ter família, terra e tal, mas também não pode ir embora da terra, ele é obrigado a trabalhar para o senhor, o excedente que ele produz, ele entrega para o senhor. E na sociedade tradicional, esse tipo de trabalho, servil, escravo, né, ou seja, um trabalho forçado, compulsório, é considerado normal, porque a sociedade tem uma estrutura estamental. Quer dizer, as pessoas nascem numa sociedade e vão incorporando valores, ideias, que desde criança o indivíduo vai se acostumando com a ideia de que algumas pessoas têm mais direitos e outras não têm nenhum direito. Que algumas pessoas nasceram para serem livres, outras nasceram para serem escravos ou servos. Então, essa cultura, esse pensamento e a lei e a violência, né, contra escravos rebeldes, contra servos rebeldes, vão assegurar o funcionamento, né, desse trabalho compulsório na sociedade tradicional. Ok? Vou parar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, eu continuo comentando a sociedade moderna. Tudo bem? Já volto.